No ar, o Gazeta Esporte Clube, hoje, dia 10 de julho de 2025. Tava lembrando que nós vamos ficar hoje quase um mês sem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. Mas a bola rola no próximo sábado, então exatamente 30 dias entre a última rodada, que foi realizada no dia 12 de junho, uma rodada que ainda está incompleta, é bom lembrar isso, porque na ocasião os 4 times que foram para o Mundial a Copa do Mundo de Clubes da FIFA não atuaram por aquela rodada, tem jogos pendentes. Mas aí, Bruno Rodrigo, vamos tentar recordar algumas situações. Como era o mundo quando a bola rolou pela última vez pelo Campeonato Brasileiro? Mas a gente pode filtrar isso só no quesito futebol. Luiz Ubeldia ainda era técnico de São Paulo. Não é mais, agora é Hernan Crespo. Thiago Carpini era técnico do Vitória. Não é mais, agora é Fábio Carille. Renato Paiva era o técnico do Botafogo. Não é mais, agora é o filho do Ancelotti. Luciano Neves tinha cabelo. Não, mentira. Eu raspei semana passada, mas... semana passada tinha um pouquinho mais de cabelo, mas enfim, dia 12 possivelmente tinha. A Palmeiras não tinha Mundial. Segue sem. Segue sem. Segue sem. O Taça tá ali. A taça tá ali. Tá ali dentro. Mas, Bruno, essa chama mais atenção. A Lua estava no lugar dela. É. Foi tirada de órbita depois do... Trocou pela bola. Trocou pela bola? Depois do chute do Lucas Lima aí no... Cobrança de pênalti ontem. Taça no no Nordeste? Ó, mas eu lance... A gente vai mostrar com detalhe esse lance, mas aqui eu vou dar o play só pra você ter uma ideia. Eu acho que foi a pior cobrança de pênalti da história do futebol brasileiro. Do futebol da história do futebol mundial. Esse foi Lucas... Vale até o replay. Deixa eu dar de novo. Ah, meu Deus, deixa eu posar pra cá. Lucas Lima cobrando um pênalti. Resultado, Sport eliminado. Sport eliminado da Copa do Nordeste pelo digníssimo Ceará. Sport que já tá rebaixado teoricamente no Brasileiro. Dá pra dizer já que tá rebaixado? Tem o quê? 2 pontos tá rebatido. Campeonato? Ô, Papinha, não é pornográfico isso aqui não, né? Não vai dar problema pra gente mostrar esse... Porque chega a ser bizarro, né? Mas, ó, vamos falar de coisa boa. Primeiro, Bruno, nosso abraço especial ao nosso querido Gabriel Porta. Ele não está aqui fazendo parte dessa bancada, mas, Gabi, cuida da pequena aí, ele que está exercendo a função de pai. Com todo mérito, com todo direito. Ela é uma fofura, Gabriel, ela é uma fofura. Então, tá trabalhando de casa, mas ele deve estar nos acompanhando. Outro abraço especial, Bruno Rodrigo, pro meu amigo Jaidson. Deixa eu colocar na cabeça aqui pra melhorar. Luciano, rei dos bonés. Rei dos bonés. Deixa eu mostrar aqui meus olhos lindos. Aí, Jaidson Zini, piloto cascavelense, formando agora o grid em casa, nesse fim de semana, mais uma vez, no grid da Copa Truck. Copa Truck histórica, porque normalmente cada etapa é tradicional, isso são 2 corridas. Mas em Cascavel, nesse fim de semana, nos dias 12 e 13 de julho, uma histórica prova noturna no sábado, dia 12, depois a corrida principal no domingo, dia 13 de julho. Então a Copa Truck inovando, primeira corrida de caminhões da história noturna. Então nesse fim de semana, nada melhor que Cascavel para isso. Lembrando que além da etapa da Copa Truck, tem também a etapa da NASCAR Brasil e da Copa HB20. E Bruno, para fechar esse momento abertura do programa, deixa eu tirar essa pornografia aqui, deixa eu voltar para mim. Vale também nossos parabéns, porque ontem teve a convocação da Seleção Brasileira de Futsal Feminino. Inclusive, se você acessar agora o site gazetadoparaná.com.br, baixar o jornal, a edição impressa de hoje, quinta-feira, um dos destaques da página 6, o Caderno Esportivo, foi justamente a convocação da goleira Bianca, da fixa Luana, do técnico Márcio Coelho e da preparadora física da Lívia Almeida. No caso da Bianca, já é figurinha carimbada em termos de seleção brasileira. Bianca, você vai para a Copa do Mundo das Filipinas, mas Luana começando a trilhar esse caminho em termos de seleção brasileira, jovem ainda, competente, trabalhadora. Se junta a outras 3 atletas que eram do Stein, né? Exatamente. Que não estão mais no Stein, mas foram convocados, que é o caso da Júlia, da Camila e da Simone. A Júlia e a Camila foram para Portugal, a Simone foi para... A Júlia Camila para a Espanha, né? Para Espanha e a Simone... E a Simone está jogando no futebol do futsal da Rússia. Lembrando que o Bruno falou, as 3... A Simone foram 2 passagens distintas pelo Stein Cascavel. A Camila fez uma trajetória longa, vitoriosa, mesmo eu falo da Júlia, mas a Camila chegou antes. E as 3 fecharam o ciclo
Mas elas estão de portas abertas, né? Elas fecharam o ciclo no fim do ano passado com o título do Campeonato Paranaense da Série Ouro, conquistado sobre a equipe da Copa Agril. Então as três fizeram parte da campanha do Tetra. O Stein, que está invicto no ano. Márcio Coelho, competentíssimo. Lívia, agora entrando na comissão técnica da Seleção Brasileira. Brasil, que tem pela frente torneio internacional de chancheria agora em agosto, lá em Santa Catarina. E, Bruno, essa é a última convocação antes da convocação derradeira para a Copa do Mundo de Futsal Feminina primeira. Só mostra o quão o Stein é um time de excelência no futsal feminino. É o maior time de futsal feminino hoje do Brasil, quiçá do mundo. Tem 100% de aproveitamento na Liga Feminina em futsal. 8 jogos? 8 vitórias. Na Liga? São... chegou a 24 pontos. 8 jogos, 8 vitórias. 8 vitórias. No Campeonato Paranaense tem um empate só. Num jogo que jogou muito desfalcado, o resto é tudo vitória. 16 pontos somados. Então é uma trajetória nesse ano que, se tudo der certo, culmina em vários títulos. O ano passado teve um pequeno deslize e eu sinto que foi problema de percurso, que foi a desclassificação na Liga Feminina. Quartas de final. Nas quartas de final. Mas eu acho que esse ano não vai não vai acontecer de novo. Eu sinto que o Stein é o grande favorito a ganhar tudo que está disputando. E a gente vê um trabalho de excelência que vem desde lá de baixo, né? Desde a base. A gente tem a base, o Sub-20 do Cascavel disputando a Série Prata do Campeonato Paranaense e é líder com uma certa sobra. Líder na base, líder no estadual, líder na Liga Feminina. Então é um clube de excelência que faz muito bem pro futsal. Se a base subir agora no estadual? Eu acho que não pode, né? A exemplo do que acontece lá fora e também aqui no Brasil, a gente já teve casos de times brasileiros disputando, tipo, divisão de acesso. No Campeonato Paulista teve muito tempo isso, que os times paulistas disputavam terceira, quarta divisão. Se eu não me engano, no Gauchão, o Grêmio e o Inter já chegaram a jogar também. Eu acho que não pode ter dois clubes do mesmo dono na principal divisão, então o Stein ficaria de fora, manteria na segunda divisão, né? Para elas, experiência aí sim, para que essas atletas fossem depois pinçadas para o time principal. Mas como nós introduzimos o programa hoje, vamos falar de Campeonato Brasileiro, a volta no fim de semana, Série D, Liga Nacional e tudo mais. Mas, Bruno, a 13ª rodada já vai ser aberta no sábado, com 2 jogos às 4h30. Um deles tem o Flamengo, que esteve na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, eliminado na fase de quartas de final. Mas você não vai conseguir ver o teu Santos em ação agora nesse fim de semana, vai ter que esperar um pouquinho mais. Por quê? Não, porque o queridinho da CBF pediu adiamento. Eles já tiveram uma partida adiada lá atrás, lá antes da Copa do Mundo de Clubes, e agora voltou. Eles foram eliminados nas quartas de final, não foi nem na semifinal. Igual o Fluminense caiu essa semana, eles caíram na semana passada ainda. E pediram adiamento, que o time tá cansado, como se não tivesse uma semana inteira de descanso para a partida. E aí sabe-se lá Deus quando que a CBF vai colocar Santos e Palmeiras. 2 jogos pendentes no caso do Palmeiras, né? Daí coloca jogar numa data FIFA. Aí os 2 times sofrem com o desfalque. O Santos provavelmente deve perder o Neymar, que o Neymar provavelmente deve vir a ser convocado em convocações futuras aí do Ancelotti. O Palmeiras vai perder Richard Rios, enfim, vários jogadores. Prejudica um pouco, né, Luciano? Prejudica, mas enfim. Eu queria ver o Santos jogar, vou ver hoje à noite. Tem Santos e Desportivo Ferroviária, amistoso. Porque teve que marcar amistoso para manter ritmo de jogo, porque o Palmeiras correu da raia. O Palmeiras então entrou em campo a última partida se despediu da Copa do Mundo de Clubes da FIFA na última sexta-feira, derrota para o Chelsea. Essa rodada também tinha Fluminense e Mirassol, que fica pendente também. No caso do Fluminense... Fluminense é entendível, tava jogando agora, jogou terça-feira. Jogou terça-feira, tem toda a viagem dos Estados Unidos para cá, mas o Palmeiras... Aí é outra coisa. Então o Fluminense e Mirassol também é adiado, né? Antes de aprofundar mais o assunto do Campeonato Brasileiro, te pergunto, Bruno, o que foi pior? Esse pênalti do Lucas Lima que nós mostramos ou a derrota do Real Madrid para o Paris Saint-Germain? PSG finalista. Eu acho que o pênalti é muito feio, Luciano, é muito feio. Onde já se viu um jogador profissional chutar aonde? Escorregou, o campo tava ruim. Não tem desculpa, cara, não tem desculpa. O Real Madrid perdeu pro PSG de 4-0. Não vou dizer que é normal, mas é algo que acontece.
É o que acontece, visto... Nesse caso, se tratando de Real Madrid, raríssimo. Raríssimas ocasiões. Teve uns 5-0 que tomaram pro Barcelona lá atrás e tudo mais. Esse ano, se eu não me engano, tomaram uma lavada do Barcelona também. 5-2 acho que foi no Eu espanhol. acho que foi. Mas, enfim, é algo que acontece raríssimas vezes, mas acontece. Errar um pênalti daquele jeito ali é... E o que você atribui esse momento, Paris Saint-Germain? Eu lembrava, até eu ia conversar contigo, Paris Saint-Germain, por exemplo, assim, é um time que deu liga com o Luiz Henrique, mas assim, ele esteve na iminência de ser eliminado na Liga dos Campeões da Europa pelo Liverpool, conseguiu reverter a situação, e daí deslanchou para ser campeão pela primeira vez, e agora é favorito. A gente não pode negar isso contra o Chelsea. Favoritíssimo, mas eu atribuo muito ao Luiz Henrique, que teve muita gente que passou pelo PSG e tinha o time de qualidade nas mãos e não conseguiu fazer um time de qualidade jogar. Tinha qualidade nas mãos e isso é inegável. Um elenco melhores do atual. Assim. Exatamente. Não quero desmerecer quem tá lá, mas assim, em termos de estrela... O Luiz Henrique soube encaixar um time com características do jogo dele. Não pegou muito de jogador picado aí e foi jogando na equipe. Soube encaixar um time com características... Tirou todo mundo que... Isolou que quem queria ser mais que o time. No caso, o Mbappé foi embora. E deu liga. Simples assim. O Luiz Henrique é um excelente treinador. Dos melhores que tem hoje no mundo. E esse time do PSG é fantástico. A forma de jogar bola. É um time que não para. É um time que tá sempre em cima. É um time que tem uma intensidade de jogo muito, muito grande. E que é organizado, né? Vem desde a defesa até o ataque. É um time equilibrado em todos os setores. Não tem um lugar que você pode falar. Esse é o ponto fraco do PSG. Eu não vejo um ponto fraco hoje no PSG. Não vejo. Assim, a minha dúvida é se ele começa a perder um pouco desses jogadores. Se fosse comparar 1-1 Real Madrid e Paris Saint-Germain. Eu até creio que o elenco do Real é mais qualificado. O banco do Real é sensacional. Sim. Aí talvez o Luiz Henrique tenha ali no time deles, dá pra relaxar 16 considerados titulares. Uhum. Perder essas peças pode ser que ele sofra, mas ele concorda contigo, ele é favoritaço no jogo de domingo final contra o Chelsea, Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Pelo menos nessa janela eu acho que não perde, né? Não perde. Nessa janela o time deve se manter. Na próxima janela aí, nos próximos anos, é natural uma dissolução do clube, né? O clube mexer peças, tanto para melhorar o elenco, como também porque o jogador querendo procurar novos desafios. Mas eu acho que a próxima Champions League o PSG segue como um dos favoritos. Concordo contigo. Agora sim, fechamos Copa do Mundo de Clubes da FIFA, lembrando. Domingo, 4 horas, tem a final Chelsea e Paris Saint-Germain. O campeão europeu vai faturar o torneio. No Brasileirão, a bola já rola. Deixa eu dar uma passada nos jogos aqui de sábado. Tem Flamengo e São Paulo, 4h30. No Maracanã tem Inter e Vitória, 4h30. No Beira-Rio. Quando o Brasileirão parou, o Inter estava na zona do rebaixamento. Continua lá, tá, torcedor colorado? Tem que vencer para sair. O Inter é o 17º colocado com 11 pontos. Também no sábado, duelo carioca entre Vasco e Botafogo, 6h30. Sábado tem Bahia e Atlético Mineiro, 9 da noite. Domingo, mais 3 partidas. Corinthians e Bragantino, esse jogo às 7 da noite. Tem Cruzeiro e Grêmio, 8h30. Um jogo interessante, Bruno. Fortaleza e Ceará, clássico, 8h30 no Castelão. E a rodada, então, tem uma partida na segunda-feira com Juventude e Sport, 8 da noite. Duelo lá na zona do rebaixamento. Ficam pendentes Santos e Palmeiras, Mirassol e Fluminense. É óbvio, Bruno, que esses times que permaneceram, e claro, você acompanhou um pouquinho do teu Santos e falou que vai ter amistoso e tal, mas vamos filtrar, aproveitar esse gancho da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. 4 brasileiros, todos avançaram da primeira fase, 2 caíram nas oitavas, 1 nas quartas e o Fluminense eliminado nas semifinais. Grande campanha do Fluminense. Qual desses 4, lembrando que 2 deles aparecem na parte de cima da tabela de classificação do brasileiro, o Flamengo líder com 24, Palmeiras quarto com 22, Fluminense sexto com 20, boa campanha do Flu também, o Botafogo oitavo com 18. Dos 4 brasileiros, quem volta mais fortalecido para a sequência do Campeonato Brasileiro? Fluminense, com todas as dúvidas, sem dúvidas, com todos os méritos, eu acho que a Copa do Mundo de Clubes que o Fluminense fez mostra que é um time que pode mais do que vinha apresentando. Mostrou um futebol muito bem jogado na Copa do Mundo. Só que aquele negócio, né, Luciano, lá tá num torneio de tiro curto em que é fácil motivar o jogador.
num torneio que tá valendo muita coisa. Ali no Brasileiro é mais difícil se motivar jogador. O Fluminense, inclusive, volta com uma boladinha, né, cara? Volta com um bom dinheiro e é importante pra, eu acho que equilibrar as contas e também tentar trazer um pouco mais de bala, um pouco mais de calibre ali pro time. Mas sem dúvida o Fluminense é o time que volta com dever cumprido, sabe? Dever cumprido, fomos lá e fizemos tudo o que podia ser feito. Tem time que não volta assim. Pode citar. O Botafogo. O Botafogo, ele volta, óbvio, com todo aquele negócio que venceu o PSG, o único time que venceu o PSG nos últimos, 10 jogos. Mas depois o Botafogo vai e me joga de forma covarde contra o Palmeiras e é eliminado de forma covarde. Culminou na saída do treinador. Culminou na queda do treinador, culminou em... O Botafogo perde jogadores também importantes agora. O Igor Jesus foi embora, o Jair foi embora. Eu não sei se o Cuiabano foi ainda, mas tinha propostas. A janela abriu hoje, então vai ter mais jogador saindo. O Botafogo, óbvio, se reforçou antes da Copa do Mundo de Clubes e trouxe reforços bons que não puderam apresentar todo o futebol na Copa do Mundo, até porque é coisa recente. Não é igual, por exemplo, o Chelsea que trouxe o João Pedro. Nossa, que é um estreou. Que é um craque, estreou muito bem. Mas a gente tem aí o Montoro, a gente tem aí o Arthur Cabral, enfim, o Botafogo se reforçou bem, mas perdeu muitas peças importantes. O Igor Jesus foi um dos destaques do Botafogo e foi muito bem, muito elogiado na Copa do Mundo de Clubes, porque a bola caía nele, ele conseguia segurar, pelo menos no jogo contra o PSG foi assim, em outros jogos foi assim também, contra o Palmeiras ele ficou mais um pouco escondido. O Jair também fez uma Copa do Mundo excelente, saiu também. Enfim, Botafogo pra mim é o time que sai mais prejudicado, talvez, dessa Copa do Mundo, por não ter conseguido fazer o que dava pra ter feito, ir mais longe. Você falou, logo no começo, a gente falou de mudanças de comando. São Paulo, por exemplo, quando foi derrotado na última rodada pelo Vasco, se não me falha a memória agora, no Brasileirão, antes da pausa, ele já, de bate-pronto, trocou o comando técnico para dar até um pouquinho de tempo para que o Hernan Crespo possa organizar um time para a sequência do Brasileiro. Mas no caso do Vitória, por exemplo, demitiu ontem, né? Vitória. Vitória demitiu o Carpini agora foi depois da queda na Copa do Nordeste. E eu falo do Vitória porque amanhã tem Vitória e Internacional. Internacional numa draga desgraçada. Se o Inter perde em casa pro Beira-Rio e demite o Roger Machado, lá se foi todo o trabalho de intertemporada. É um trabalho de um mês, né? Que é perdido. O Vitória perdeu um trabalho de um mês. Não dá pra dizer que ganhou alguma coisa. Os jogadores assimilaram mais o estilo de jogo do treinador. Trocou. E o estilo de jogo do Carpini é bem diferente do estilo de jogo do Carille. O Carille é retranqueiro. E aí mostra que o Vitória vai pro tudo ou nada. Vai pegar um cara que sabe armar uma defesa melhor do que normal. Quer dizer, sabia. Porque os últimos trabalhos do Carille não foram bons. Não dá pra dizer que o trabalho do Carille com o Santos na Série B foi bom. Subiu, foi campeão, mas foi o pior campeão dos últimos... Acho que é o pior campeão da história da Série D, se eu não me engano. Pior campeão da história da Série D. Teve, com a pontuação que o Santos fez no ano passado, pra subir pra ser campeão, teve, se eu não me engano, 2011, da Barcelusa, o ano da Barcelusa, não subiria. Se eu não me engano, aquele ano o corte foi 72. Nossa Senhora. Então era um corte muito alto. E o Carpini não tem feito bons trabalhos, mas ao mesmo tempo acende o sinal de alerta do Inter. Porque se perder, eu acho que o Roger não aguenta. Não aguenta, é uma sequência muito ruim em termos de campeonato brasileiro. O Roger que tem pela frente agora já em julho, né? Se não me engano, no último nas últimas semanas de julho, tem Copa do Brasil, tem o Fluminense pela frente, e depois tem o Flamengo da Libertadores da América. O sina do Roger Machado. E a sequência do Inter no brasileiro também não é tão fácil assim, não né? Tem o Vitória, se eu não me engano, joga com o Santos aí daqui umas 2 rodadas. Na Copa do Brasil, por exemplo, então, jogos de ida já vão ser no fim de julho. O Inter joga contra o Fluminense no dia 30, no Beira-Rio, jogo de ida, volta dia 7 de julho. Depois, logo na sequência, tem o mata-mata da Libertadores contra o Flamengo. Ainda falando de Campeonato Brasileiro, o que você projeta? Até para nós é um pouco difícil porque vai ser um retorno. Na tua visão, desses times que não tinham atividade nesse período, o que dá para falar daquele que volta mais preparado ou aquele que começa a sofrer? O Vitória, mas assim, lembramos que o Vitória teve jogo oficial no caso da Copa do Nordeste. Tanto é que
Mas assim, dos que não tinham atividade até então. Eu ficaria de olho no Corinthians. O Corinthians tá passando por alguns problemas. O Memphis estava hoje em reunião, o Depay. Mas esse teu apontamento é... É pra problemas. Pra problemas. problemas. O Corinthians não contratou ninguém. Tava conversando com o Gabriel ali. Foi ventilado o Vitor Sá lá. Foi ventilado outros jogadores. Tinha um jogador, Biel, acho que tava Eu lá. vi alguma coisa do Vitinho, ex-Flamengo, Vitinho ex-Inter. foi ventilado. Mas o Corinthians chega sem nenhum reforço e com a iminente saída do Depay. Ontem o Depay não foi treinar, hoje ele estava em reunião hoje cedo com a diretoria do Corinthians. Já houve durante esse período aí questionamentos do Depay com relação à premiação do Paulistão, que ainda não tinha sido paga pelo clube. Então a tendência eu não digo, mas o Corinthians pode sofrer com a saída de jogadores. Houve também conversas de que o Garro interessava times lá de fora, a janela tá aberta. Então o Corinthians é um time que tem que ficar de olho aí o que vai perder com esse elenco, porque ganhar eu não sei se consegue ganhar muita coisa não. O time não tá conseguindo se reforçar. Positivamente, Bruno. Eu falo de dois times que vão se enfrentar nessa rodada. Cruzeiro e Grêmio. Cruzeiro foi das equipes, por mais que a campanha na Copa Sul-Americana tenha sido vexatória, mas hoje ele tem a mesma pontuação do Flamengo. Claro que um jogo a mais, ambos com 24 pontos, dividindo a liderança, mas o Cruzeiro perdeu a chance de ter um mês de ser líder por um mês na última rodada. Como vem esse Cruzeiro para enfrentar o Grêmio, que querendo ou não, jogou um jogo oficial na terça e é campeão da Recopa Gaúcha. Ganhou um título. Pesa. Ganhou um título esse ano. Ganhou um título esse ano. Cara, o Cruzeiro pra mim é um dos times que eu tenho mais expectativa de ver nesse segundo semestre, porque é um dos times que não se esperava muita coisa lá no começo do ano, pelo começo do ano ruim que teve. E do nada engrenou no Brasileiro, hoje vice-líder e teve tempo de trabalho, né? Teve tempo pro... Quem que é o treinador? É o Jardim? Léo Jardim. Teve tempo pro Léo Jardim trabalhar um pouco mais com esse elenco. Acho que entender as carências que tinha, acertar problemas que podia ter. Para mim, o Cruzeiro é o time que mais pode ter ganhado. Assim como pode ser o que mais pode ter perdido, porque acabam também com essa sequência boa que o time vinha, esse embalo que o Cruzeiro vinha. E o Bahia? O Bahia jogou partida oficial agora, semifinalista então da Copa do Nordeste. Eliminou o Fortaleza, né? Eliminou o Fortaleza. O Bahia, por exemplo, ele teve uma situação... O Bahia do Rogério Ceni, né? O Bahia teve uma situação ruim, que foi o único brasileiro que não avançou para as oitavas da Libertadores da América, vai se contentar aí com o playoff da Copa Sul-Americana. Mas esse Bahia, ele aparece hoje no 5º lugar com 21 pontos, está acima do Fluminense, por exemplo, e é um Bahia que começa a encontrar rumos também em termos de Campeonato Brasileiro. Tá na Copa do Brasil também, deixa eu checar aqui, o Bahia vai jogar contra o Retrô. É um time a se observar, o Bahia. Eu não acho que tenha bala na agulha para brigar por um título. Não vejo o Bahia beliscando vaguinha, de repente? Tendo essas aspirações, mas beliscando uma vaguinha na Libertadores, com certeza. Eu acho que é um dos times mais organizados hoje do Brasil e que provavelmente deve garantir sua vaga na Libertadores. A ver como que essa pausa foi também. Ficar muito tempo parado, às vezes pode ser bom, às vezes pode ser ruim. Quebra o ritmo, né, Luciano? Mas aí, o Bahia já eliminou Fortaleza na Copa do Nordeste. Volta bem. Fortaleza é outro que tem que abrir o olho. Tá. De bate-pronto agora, assim, um palpitômetro meio esquisito aqui pra ti, Bruno. Nós temos aí para alguns times 12 jogos realizados, para outros 11. Mas enfim, nós vamos agora para a 13ª rodada. Quem vai ganhar o Brasileirão no fim do ano? Quem vai ganhar o Brasileirão no fim do ano? Eu acho que vai dar Flamengo. Flamengo? Eu acho que dá Flamengo. Bom palpite. Vou no seguro, mas eu acho que dá Flamengo. Queria que fosse outro. Queria que fosse, sei lá, o Cruzeiro. Seria mais interessante. Mas o Flamengo é candidatíssimo. Pela força do elenco. Quem cai? Eu acho que o Sport e Juventude já foram, né? Uhum. Eu não vejo esses Nossa, o Sport tem 3 pontos em 11. Um aproveitamento de 9% até agora. E o Juventude tá mal pra caramba também, a menos que essa pausa tenha feito muito, muito bem pro clube. Eu acho o Juventude acho que foi um dos times que trocou treinador também. Saiu, acho que 2 vezes no campeonato, não? Será que não? Não lembro. Não, eu acho que uma Fábio Matias saiu agora. Fábio Matias saiu. Chegou o... Boa pergunta, cara. Não lembro quem tá de técnico no Juventude, mas são 11 trocas já em 12 rodadas?
12 rodadas incompletas, né? 12 rodadas incompletas, 11 trocas de treinadores. Eu acho que cai aí Fortaleza não, Sport, Juventude, e aí fica mais difícil esses dois últimos. Mas deixa eu reformular uma pergunta pra você então. Cai um grande? Tradicional? Há Difícil. chances. Tá, então deixa eu... Cara, eu acho que o Santos vai engrenar agora. Mas eu não descarto o Santos brigando lá embaixo. O Vasco, não descarto. Esse time do Vasco é ruim. Mas ele deu uma reagida. Deu uma reagida com o Diniz, né? Exatamente. E o Diniz teve tempo agora pra trabalhar, talvez. Mas o Diniz com tempo... Enfim. Tabela do Brasileirão, então, tem... Eu vou começar na parte de baixo aqui. O Ceará é o 12º, com 15 pontos. Hoje ele pegaria a última vaga na Sul-Americana. Daí vem a briga contra o rebaixamento. Vasco com 13, São Paulo com 12, Santos 15º com 11, Vitória 16º com 11 também, e o Inter já na zona do rebaixamento, 17º com 11 pontos. No caso do Inter, ele perde para o Vitória no saldo de gols, -4 do Leão contra -6 do Colorado, e o Inter que tinha, digamos assim, até aquele jogo contra o Atlético Nacional da Colômbia se caracterizava por uma defesa sólida, mas degringolou no Brasileirão. Acho que são 6 ou 7 jogos sem vencer no Brasileiro até agora. Tomou 18 gols. Aí vem... a gente até falava no começo do campeonato desse Inter, possível aspirante colocavam a título, como né? brigando por título. Tá. Já não... Olho no São Paulo, tá? Olho nesse time de São Paulo, que eu não vejo nada demais nesse time de São Paulo. O Crespo não costuma ter trabalhos rápidos, Mas será efetivos. que é um São Paulo tão diferente do que fez na Libertadores? Se não me falha a memória, a Libertadores terminou invicto a primeira fase. Tá invicto. Tá invicto, né? Mas é um time que joga Libertadores e não joga no Brasileiro. Isso é um risco, é um perigo. Isso é um risco, cara. O São Paulo hoje tá um ponto na frente do Santos. Acho que tem 2, 3 pontos só na frente do zona de rebaixamento. Bom, o mundo volta à normalidade com o Brasileirão no fim de semana. Temos 3 minutos e meio. Vamos falar de Série D também? Te pergunto, debate pronto. Cascavel garante uma das 4 vagas no mata-mata? Cara, eu acho que garante por ter 2 jogos em casa e provavelmente vai buscar fazer esse resultado nesses 2 jogos em casa. Mas tá complicado. Se perder pro Cianorte agora, a situação dá uma azedada grande. Eu acho ainda que garante, eu acho ainda que consegue a classificação. Vai pegar uma bucha dura do outro lado, vai pegar um Barra, vai pegar um Joinville. Os 3 catarinenses ali, Barra, Joinville e Marcílio Dias, são 3 times extremamente perigosos e bem fortes. Vai pegar uma parada dura do outro lado, eu acho. Mas eu acho que classifica. Só para pegar esse teu gancho, o Cascavel, por exemplo, hoje ele é o 5º colocado com 14 pontos ganhos. Ele entra nessa antepenúltima rodada fora do chamado G4. Para ele evitar um confronto desse que você falou, ele teria que ganhar os 3 jogos para tentar um segundo lugar. E eu acho também a minha conta com 2 vitórias, os 2 jogos em casa, Cianorte e Uberlândia, por conta dos confrontos diretos, eu acho que ele pode classificar, mas classifica para baixo. Classifica para baixo. E aí tem questão de pegar um adversário mais forte, tem questão de decidir o jogo fora, tem questão também de sequência, né? Porque passamos da segunda fase. Não resolve. Vai jogar tudo fora. Não resolve. A meta não pode ser apenas uma classificação, uma vaga na segunda fase. Ela tem que ir mais além. Detalhe curioso. Cianorte no sábado, 3h30 da tarde. Última vitória no ano passado, aquele 1-0, gol do Rodrigo Alves pelo Paranaense em casa. Depois teve uma derrota e um empate pela Série D. Esse ano um jogo pelo Paranaense, uma derrota por 2-1 lá em Cianorte na primeira rodada, e o 3-0 agora em Cianorte também. O Cianorte vem há alguns anos, acho que teve aquela vitória no passado, mas vem há alguns anos sendo uma pedra no sapato do Cascavel. Há bastante tempo. É um time que incomoda bastante o Cascavel. Acho que teve Série D que o Cianorte eliminou o Cascavel aqui, depois de ter empatado lá, fez 3-0 aqui. Com o Tcheco no comando da equipe, 3-0. 3-0, o Robinho foi expulso no primeiro tempo do jogo ainda, eu lembro desse jogo. Gol do Lucas Batatinha com 30 segundos de jogo. Exato. Enfim, o nosso... Chegou a ser pornográfico. Cianorte foi... Cianorte eu acho que deve ficar com uma das 4 vagas, Luciano. Eu gosto do time do Cianorte, eu acho um bom time, e é um time que se perdeu durante o caminho, né? Fernando Brocador fez gol. É um time que começou muito bem a Série D e se perdeu no meio do caminho e agora se reencontrou. Eu torci, né, para que passem os 2 paranaenses. Torcida para que passem os 2. Mas o confronto direto, ele coloca uma situação curiosa para esse jogo de sábado, Bruno. Se o Cianorte vencer o Cascavel aqui, deixa eu abrir a tabela de classificação. Eu acho que ele já garante a vaga matemática para a próxima fase, se ele vencer o Cascavel. Porque ele vai abrir, ele tem 16 pontos.
Ele abre 19, não, ainda não. O Cascavel chegaria a 20. Mas ele fica muito perto da vaga. Olha, se ele vencer, ele vai a 19. Ele abre 5 em relação ao Cascavel, vão fazer 2 jogos. Mas uma vitória deixa ele virtualmente classificado agora nesse jogo de sábado. Cascavel cheio de desfalques de novo, né? Cheio de desfalques. Perdeu o Paraguaio. Três Molinas. O Molinas. Paraguaio? É, né? Paraguai. Perdeu também o Luiz Araújo. Luiz Araújo. Os 2 saíram no mesmo jogo por lesão. Enfim, é complicado, né, Luciano? Chega um momento da temporada que começa a lesionar todo mundo. E essas lesões afetam, né? O Paraguai vinha, o Andrés Molina vinha bem. Mudando jogos. Mudando jogos. Primeiro jogo foi jogar titular. Já machucou. Com 15 minutos ele sai lesionado. E assim, não é uma lesão simples, né? Não é uma. É rompimento de ligamento, demora a recuperar. Eu acho que ele não joga mais temporada, provavelmente. Cascavel tem que tentar essa classificação, Luciano, de qualquer forma, senão fica sem calendário pro ano que vem. Tem Copinha Paraná, mas a Copa Paraná vai dar uma vaga na Copa do Brasil. Exatamente. Não resolve muita coisa. E o outro fato curioso, se caso ele não conseguir o triunfo do acesso na Série D agora, da D para C, ele vai depender do Cianorte. Do Cianorte. Porque o Azures eu acho que não vai nem conseguir classificar. Não consegue classificar. O Azures eu acho que já morreu lá no outro grupo já. O outro grupo tá muito bem definido. Muito bem definido. Barra, Joinville, Marcílio e São José. Eu acho que não foge disso. 23, 20, 19, 16 pontos. Deu São Luís brigando mais embaixo com 4 a menos que o Marcílio. 12 pontos no 5º lugar e o Azures é o 7º com 11. Não. Algo a acrescentar sobre Liga Nacional, mas eu queria que você falasse pra nós a novidade no elenco do Cascavel Futsal. Novidade, o Taborda, né? O Dudu Taborda, ala pivô, novo, chegou aí pro Cascavel. Você tinha cravado a chegada dele. Eu recebi umas informações aí. Taborda, pivô, me mandaram no WhatsApp. Entendeu? Aí eu fui atrás, vi esse cara aí, Dudu Taborda, ala pivô, o único que achei com o nome. Taborda. Aí fui ver, ele tava voltando da Letônia, que tinha acabado o contrato dele lá. Falei, deve ser. Enfim, foi anunciado essa semana aí pelo Cascavel. Novo reforço, ala pivô. Pivô é uma posição que o Cascavel carece muito, porque o Cascavel tem um problema que os pivôs machucam bastante. Né? O Vitinho machuca bastante, o Paulo machuca bastante. Eu acho que é necessário ter um cara ali para dividir essa função com eles. Segundo dados do próprio Dudu, foram mais de 100 gols nas últimas 2 temporadas. Então, vamos ver como chega aí. Passou já pelo Marechal, pelo Minas, pelo Ampere. É de Ponta Grossa, é paranaense. Fez base lá no antigo Queima, né? Fez base no antigo Queima, chega aí pra reforçar. Eu acho que já deve jogar contra o Cruzeiro. Mas a chegada dele provoca um outro questionamento. Quando o Mikuin anunciou a saída dele pra jogar na Polônia, o Cascavel vai atrás do Leozinho, já estreou, enfim. A chegada desse jogador, será que é porque tem iminência de saída de alguém? Eu recebi informações de que o Benfica, do Cassiano Klein, estava de olho no Schäfer. Mas recebi também a informação que foi falado por membros da alta cúpula, não chegou em mim diretamente por eles, mas por outras pessoas, mas que falaram que ninguém sai. Assim esperamos. Ninguém sai. O Russo também tinha sondagens lá do futsal da Espanha, pelo jeito não sai também. Ainda bem, né? Ainda bem. Mantém esse elenco que tá bem aí. Tá bem. Bem no campeonato, bem na liga. No Paranaense não tá tão bem assim, mas... Não, mas o Paranaense ele teve até uma situação beneficiado pela rodada. O Campo Mourão ontem poderia ter tirado o 4º lugar dele na tabela, só empatou com o Lanterna fora de casa. Ou seja, dificilmente não pega mais nem Pato nem Marreco. O Pato é líder com 30, o Marreco vice-líder com 29, ele briga por um 3º lugar ali pra tentar reduzir. Você tem quantos pontos hoje? 23 no estadual. O Moarama também deu uma distanciada, foi 27. É difícil, né? Porque por mais que passa por umas quartas de final, pega nas quartas de final ainda um time que vem das oitavas, passa por uma semifinal e uma final provavelmente vai definir fora de casa. Hoje... E a gente sabe como o futsal é ingrato, né? Esse negócio de prorrogação, o time mandante ter vantagem de empate, enfim. Mas hoje, assim, o chaveamento, se fosse formado a partir de hoje, com o Pato em primeiro e o Cascavel em quarto, eles se enfrentariam numa semifinal. Com volta em Pato Branco. Com volta em Pato Branco. Brunão, algo mais a acrescentar? Não, por hoje é só, Lúcio. Só destacar aí nosso querido Sunderland. Deve ter Henderson de novo. Lembra do Henderson? Passou pelo Liverpool? Era capitão do Liverpool, foi pro Ajax, agora deve voltar pro Sunderland, lugar onde ele começou a carreira. Um volante? Não, ótimo volante. Foi seleção Jordan inglesa Henderson, também, eu acho. Seleção inglesa.
Ele foi ventilado quando saiu do Liverpool lá, de voltar pro Sunderland, mas foi pro Ajax, agora anunciou a saída do Ajax. Óbvio, há outras possibilidades, mas o Sunderland é a possibilidade mais clara aí dele encerrar a carreira, ele tá com 35 anos já, né? Encerrar a carreira no futebol, no time que revelou ele. Time da cidade dele. Palpitômetro pra fechar. Placar, quero que você acerte o placar. Pra Paris Saint-Germain e Chelsea no domingo. Eu acho que dá 3-0 PSG. Nossa. Acho que vai ser um jogo mais duro. Eu queria que fosse pênalti. Não teve pênalti na Não Copa do teve Mundo. pênalti Clube até ainda. agora. Quem sabe na decisão, mas enfim. O sapo dos pênaltis lá ainda não apareceu pra ninguém. Não apareceu pra ninguém. Todas as classificações assim com muita... Tirando o jogo do... Nós tivemos algumas prorrogações. Teve um jogo com prorrogação do Benfica com o Chelsea, que tava bem amarradinho. Tava bem amarrado. Um jogo mais duro. O Chelsea abriu, depois foi prorrogação, o Chelsea fez 4. O jogo mais duro de prorrogação foi Palmeiras e Botafogo até agora. O Palmeiras achou um gol. Cravados 35 minutos. Bruno, muito obrigado pela tua presença. Obrigado para você que nos acompanhou nesta edição. Opa, edição de número 69? 69. Sem piadinha de quinta série, tá, gente? Segunda-feira a gente volta com a edição de número 70 falando de Campeonato Brasileiro. Ótima tarde. Se não desse, tendo 2 vezes. Boa.